DJD1 2019 Chicken Shooter. Ora, então vamos criar um projeto. Para isso, abrimos o Unity, de preferência o Unity Hub, e vamos escolher New. Se carregarmos aqui na setinha, ele permite-nos escolher qual é que é a versão do Unity, se tivermos múltiplas versões instaladas. Caso contrário, basta carregar um New. E agora, temos aqui várias opções para criar projetos. O que nós estamos interessados desta vez é o 2D, porque nós só vamos trabalhar em 2D neste semestre. Temos a versão 3D. Este 3D aqui basicamente faz um projeto 3D com o Legacy Pipeline, ou seja, com o sistema de rendering antigo. Depois temos 3D with Extras, é basicamente a mesma coisa que o 3D, mas também carrega uns assets de demo e de testes. Nunca uso isso. Depois temos estes dois aqui em baixo, que são, no fundo, o novo sistema de rendering que o Unity tem, o Scriptable Render Pipeline, que tem duas variantes. Temos o High Definition Render Pipeline, que supostamente é 3D para jogos high-end, ou seja, consolas high-end e PCs high-end. Tem todos os bells and whistles, etc. E temos o LWRP, Lightweight Render Pipeline, que se ainda não mudou de nome nos vossos Unities, vai mudar em breve para o WRP, que é o Universal... Não, aliás, o URP, Universal Render Pipeline. É assim que eles chamaram? Sure. Pronto, o Lightweight Render Pipeline mudou de nome para Lightweight para Universal porque eles chegaram à conclusão que, sob o ponto de vista de marketing era mau, sob o ponto de vista de lógica não faz muito sentido, porque o Lightweight Render Pipeline acaba por parecer mais fraco que o 3D e não é, muito pelo contrário, que o Legacy. Ou seja, ele faz as coisas de forma mais eficiente e algumas coisas dão um pouco mais de trabalho a fazer porque é preciso fazer mais setup. Nós aqui na disciplina só estamos interessados no 2D, para já. Portanto, vamos escolher o 2D. Temos de dar um nome ao projeto. Neste caso, eu vou chamar a isto Chicken Shooter. Evitem dar nomes que tenham espaços, etc. Pode depois dar-vos mais trabalho. E a location, pronto, em que pasta é que vocês querem pôr o projeto? Neste caso eu vou pôr o projeto na pasta do repositório. Reparem que o que eu estou a fazer aqui, ao contrário do que eu fiz no outro caso, em que eu tinha o repositório era o projeto Unity, aqui eu tenho uma pasta base onde vou ter lá dentro o projeto Unity. Ok? Ou seja, tenho duas pastas. Escolho a pasta, Create. Ele mastiga aqui um bocadito. Notar que nenhuma daquelas decisões que vocês fazem inicialmente, Universal Render Pipeline, High Definition Render Pipeline, 2D, 3D, nada daquilo vos compromete. Isto é, se vocês tiverem como uma aplicação 2D e a certa altura decidem que querem usar gráficos 3D para alguma coisa, ou querem mesmo fazer um jogo todo 3D, mas já lá têm os scripts que criam e tudo, nada vos impede de mudar um projeto existente. Ok? Isto é simplesmente, basicamente isto vai influenciar essencialmente que packages é que o Unity carrega by default e que alguns defaults, algumas seleções default. Por exemplo, se fizermos um projeto 2D, as imagens by default são sprite and UI. Se for um projeto 3D, by default, as imagens são uma textura. São este tipo de pequenas coisas. Ora, temos então aqui o nosso projeto. Eu vou fazer as coisas do costume, ou seja, queremos uma câmara ortográfica. Eu gosto de pixels, portanto vou pôr aqui 360, que é para ficar com um ecrã
by default 1280 por 720. Okay? E agora vou criar aqui uma pasta sprites, as imagens, e vou agarrar nestes original sprites que eu tinha aqui, que estavam no repositório, agarrar nisto e copiar para dentro da pasta sprites. E ele já importou. Okay? Agora, vou mudar já os pixels para unit. Deveria ser 1 para as minhas condições normais, mas neste objeto eu sei que fica melhor se for 2. E, novamente, vou pôr isto em point filtering e sem compressão. Pronto, isto nós já vimos tudo como é que se fazia. Se tiverem dúvidas acerca de algum destes processos, parem-me e perguntem. Okay? O objetivo, para já, vamos fazer um pseudo-jogo. Este ainda vai ter menos gameplay que o outro. A ideia é só aprendermos a usar a física do Unity em condições. Isto vai ter só um tanque que consegue andar num cenário e dispara coisas. Portanto, para começar precisamos do nosso tanque na cena. O nosso tanque está partido em duas peças. Temos a base e temos o canhão. Para já, vamos só pôr a base. Portanto, eu vou chegar aqui, agarrar e arrastar para a cena. E aparece o meu tanque. Okay? Simplesmente tenho a base. Vou mudar o nome do objeto para tank. E, obviamente, se eu carregar no play, nada acontece. Portanto, temos de transformar o objeto num objeto físico. Como é que fazemos isso? Um rigid body. Add component, rigid body 2D. Sim. O que é que está bué da grande? Não mudaste o pixels para unit? Para 2. Neste caso 2 fica melhor, porque senão isto fica muito grande, o tanque. Mas pronto, isto foi porque eu não fiz a arte especificamente para isto. Aliás, eu roubei isto a algures da net. Ok, portanto já temos o rigid body. Portanto, se eu carregar no play agora, temos o tanque mais lento do mundo a cair. Vocês lembram-se porque é que temos o tanque tão lento a cair? Ou eu não cheguei a falar nisso? Se calhar não falei disso. Hã? Claro. Gravidade. Gravidade exerce uma força para baixo. Claro. E vai cada vez mais rápido. A aceleração é uma constante. Se eu estou a sofrer uma força constante, eu estou sempre a acelerar. É como eu carrego num acelerador no carro, não é? Tu não estás a aumentar a aceleração, mesmo que mantenhas constante. Ele é que estás a dar a mesma aceleração, mas o carro ganha velocidade. Portanto, temos, neste momento, o tanque mais lento do mundo a cair. Okay? Porquê que temos o tanque mais lento do mundo a cair? Esta é difícil. Hã? Não. É mais simples que isso. Bem, é mais simples não. Sim, é mais simples. A gravidade está ligada porque ele não caía. Calma, um de cada vez. Não. Como vocês vão aprender melhor em física, a massa de um objeto não altera a gravidade. Se eu agarrar numa bola de chumbo ou numa bola cheia de penas e as deixar cair de um sítio alto, elas caem exatamente ao mesmo tempo. Diz. Não, aquilo é um scale na gravidade. Ok, esta pergunta é... Diz? Não. Good try. Não, aqui é um efeito secundário de algo que nós fizemos. O Unity define, tem uma variável global, vamos lhe chamar assim, que define a gravidade. Não é?
poder condicionar, fazer mais gravidade, menos gravidade. A questão é que essa gravidade é medida em unidades Unity por segundo. Ok? Nós acabamos de mudar o nosso conceito de unidades. Aquilo que era um ecrã que antigamente tinha 10 unidades de altura, agora tem 720 unidades de altura. Nós mudamos as unidades. Mas a gravidade ainda continua a ser a mesma. Ok? Portanto, nós temos de aumentar o valor da força gravítica. Como é que aumentamos o valor da força gravítica? Vamos aqui ao Edit. É assim, desculpem, temos duas maneiras. Ou aumentamos aqui o Gravity Scale, mas aí íamos ter de mudar em todos os objetos, e não é propriamente o que queremos, porque nós sabemos que a escala é comum. Ou vamos dizer ao Unity, olha, a força gravítica é de tanto. Para isso, vamos aqui ao Edit, Project Settings, Physics 2D, e temos aqui a constante gravítica. Que ele diz que é 0 em X e menos 9,81 em Y. Isto é bastante perto da constante gravítica real, mas não é igual sequer. Portanto, isto é olhómetro. Ora, como eu sou um cientista, basicamente, para manter aquilo que é o comportamento normal que o Unity faria, eu simplesmente tenho de agarrar naquele valor, multiplicar por 720 e dividir... desculpem, vai dar igual. E dividir por 10. Ou multiplicar por 360, se quisermos ser mais picuinhas, e dividir por 5. Que era o novo valor que nós queremos, o valor antigo. Porque isto estava a funcionar bem para o valor antigo, certo? Ou vocês assumem que estava e acreditam em mim. Portanto, como eu não quero ir fazer contas com o Calculator, eu posso fazer aquilo que já vos disse que dava para fazer no Unity. Que eu posso fazer aqui, multiplicar por 360 e dividir por 5. E ele faz uma conta. Se eu agora carregar no play, já aparece uma queda mais realista. Reparem que a gravidade, que também podia ser alterada em script, em runtime, a gravidade aqui neste caso é para baixo, é Y. Mas eu podia lhe dar aqui uma gravidade mais estranha. Isto é uma força que está sempre a ser exercida em relação a todos os objetos. Então, depende do que é que estás a fazer. Se rodaste o mundo, uma coisa é tipo, rodaste o mundo. No mundo real, a gravidade é sempre na direção do centro da Terra, não é? Independente de eu estar num plano inclinado ou não. Aliás, é por isso que as coisas deslizam, mas não deslizam tão rápido como uma queda livre, não é? Porque há reações entre a gravidade, etc. Nós vamos ver depois isso melhor em física. Portanto, dependia um bocado do que quisesses fazer. O caso, por exemplo, dos jogos em que o jogador vai e começa a andar na parede, tem de mudar a gravidade. Às vezes pode ser não poder mudar a gravidade de forma global. Não é? Porque aí todos os objetos vão sentir aquele nova efeito de gravidade e pode não ser o que queres. Aí podes querer exercer tu próprio uma força específica que tu defines como sendo a gravidade. Ou seja, aqui neste caso, todos os objetos sofrem o efeito da gravidade porque o Unity definiu a gravidade. Mas se eu puser aquilo a zero, não há gravidade. Mas eu posso, à mesma, adicionar uma força que é a força da gravidade. Pessoal, mais baixo. Conversas cruzadas. Ok? Se nós tivermos, por exemplo, um geyser assim, e o nosso jogador a pisá-lo quando ele ativa, É uma força. não é outro tipo de gravidade. Não, é uma força. A gravidade é uma força, mas não é a mesma coisa. Tu tens múltiplos tipos de forças. Aliás, nós na nossa vida, mesmo quando eu estou a andar em frente, eu estou a sofrer o efeito da gravidade, estou a sofrer efeitos do atrito do meu pé e do chão, e é isso que me impulsiona para a frente. É por isso que é difícil andar em gelo, por exemplo, em comparação. Estou a sofrer o efeito do atrito do ar no meu corpo.
Ou seja, temos uma série de variedade de forças. Mesmo um músculo, o que acontece quando nós dobramos é que temos aqui uma série de pequenos de músculos, de feixes musculares, que o que fazem é que contrai. Ou seja, exercem uma força daqui para aqui. Como uma mola. Uma mola exerce forças. Okay? Tudo são forças. Nada acontece no mundo, a nível de movimento, que não tenha a ver com forças. Apesar do que o Pedro Choi diz. O Pedro Choi é um desses gajos da homeopatia e do espiritualismo e da cura por cristais e coisas desse género. É hilariante. Ferver um bocadinho de alho e pronto. Só o size. Uhum. Porque tu estás com uma escala, tu repara, tu não estás a ver o ecrã todo. Isto é que é o ecrã. Não, o teu tanque é que está muito pequeno. Ok. Desculpa. Pixels para unit tem de ser 2. Neste caso. Ok? Ora bem. Portanto, já temos um tanque cai. Pá, ship it. Acho que atingimos o pináculo do que é possível fazer com os jogos. Não, por acaso temos de pôr o tanque a fazer as suas necessidades fisiológicas e então atingimos o pináculo. Ora, portanto, vamos criar uma plataforma agora onde o nosso tanque cai. Okay? Para fazer uma plataforma, neste caso, porque eu sou ultra preguiçoso e não fiz arte para isto, ok? Vou usar um dos meus truques normais para estas coisas, que é, eu crio um sprite renderer, um objeto 2D sprite, okay? Tenho aqui um objeto, e agora a imagem vou usar este square, que é basicamente um quadrado 4x4, branco, não mais nada. Okay? Agora posso chegar aqui e pôr isto com 1280. Okay? Tenho aqui uma plataforma. Ela está aqui, não estamos a vê-la aqui, porque ela aqui o Z dela está menos 1187 por algum motivo. E pronto, temos aqui uma plataforma, certo? Portanto, agora eu carrego no play. O que é que falta? Um rigid body. Um rigid body na plataforma. Certo? É isso? Portanto, vamos acrescentar então aqui um rigid body. Ora, no caso desta plataforma, aliás, se eu carregar agora no play, lá se vai a nossa plataforma também. Porquê? Why? Se eu carregar no play, lá vai a nossa plataforma também. Portanto, temos 3 alternativas possíveis para resolver este problema. 4. Não gosto de constraints, mas sim. Temos 4 alternativas para resolver este problema. 5 alternativas. Uma delas é estúpida, que é tirar o simulated. Se eu tirar o simulated, o objeto não é simulado, mas também não vai reagir a nada. É como se não estivesse lá e é como se eu não tivesse o rigid body, portanto, kind of pointless. Posso
tirar o gravity scale. O problema de tirar o gravity scale é que ele continua a ser afetado por outras forças. O que quer dizer que, por exemplo, quando o tanque tocasse em cima dele, a plataforma ia cair. Portanto, também não é propriamente uma solução. Posso, como o vosso colega disse, freeze position, ou seja, dizer este objeto não mexe. It's workable, mas também não é propriamente o que eu quero. Os cálculos são feitos à mesma. Toda a performance está a ser perdida. Finalmente, como solução final e a correta, é que eu podia mudar isto para kinematic. Não é assim? Key. Kinematic. O que é que faz? Qual é a diferença entre dynamic e kinematic? Dynamic é... Isto é um objeto físico, tem comportamentos físicos. Quando alguém bater nele, ele vai fazer... vai receber os impulsos disso, etc. Posso aplicar forças... Portanto, é um objeto físico, na verdadeira acepção da palavra. Kinematic é... Este objeto existe no sistema físico, mas sou eu que lhe controlo tudo acerca dele. Ou seja, eu controlo a posição. Se eu quisesse mexer isto, fazia um script que mexia nisto. Portanto, neste caso, kinematic funcionava. Mas ainda há uma solução melhor. Static. Porquê? Porque a partir do momento em que ele sabe que o objeto é static, ele pode fazer uma série de otimizações internas em que o objeto comporta-se exatamente como se fosse kinematic, mas tem um custo de performance muito baixo. Portanto, tudo aquilo que são objetos que nós sabemos que não queremos mexer, são static. E, como vocês reparam, metade das opções desapareceram. Certo? Perceberam a diferença entre dynamic, kinematic e static? Good. Ora bem, se eu carregar no play... Still falling through. Porquê? Certo? O objeto não tem presença física. Aquilo é só um sprite, aquilo é só uma imagem, aquilo é só a maneira como o objeto é mostrado. Ok? Portanto, nós temos de acrescentar colliders. Ok? No caso deste tanque, vamos acrescentar um capsule collider. Porquê um capsule collider? Neste caso, então eu vou fazer aqui um objeto errado. Portanto, neste caso, um capsule collider horizontal. Vou reduzir isto. Vou reduzir isto. E vou movê-lo. Para aqui. Ok. Porquê que eu estou a usar um capsule collider aqui? E porquê que este objeto não estou a usar o objeto todo? Porque senão, aqui entra o que é a nossa abstração do jogo, daquilo que é a realidade. Nós estamos interessados no resto, sob o ponto de vista físico? Não. Nós queremos a parte das lagartas, que é essa parte que mexe. A não ser que, por exemplo, permitíssemos que o nosso jogo, que o tanque pudesse, por exemplo, rebolar. Nesse caso, precisávamos dos outros colliders. Mas mesmo aí, mais valia pôr dois colliders diferentes, porque têm duas formas completamente diferentes, para aproximar aquilo, do que usar apenas um, que ocupasse tudo. E porquê um capsule? Porque um capsule tem os cantos arredondados. E o que é que isso faz ter os cantos arredondados? Se os cantos não forem arredondados, há uma série de coisas que vão acontecer. Vamos imaginar este caso. Temos aqui um pequeno degrau. E temos aqui as lagartas do nosso tanque. Se eu aplicar força para aqui, ele vai conseguir subir isto. Porque tem esta curvatura. Não é? Mas se isto fosse uma caixa, eu posso fazer a força que eu quiser que ele não vai conseguir subir ali. Ok? Cantos arredondados são bons. Têm custos, mas entre um capsule e uma box, a cápsula acaba por ser mais leve, porque matematicamente tem uma forma matemática mais estável. Ok.
Portanto, já tenho então aqui o meu collider. Play. Still falling through. Porquê? Precisamos de um collider na plataforma. E essa pode ser, de facto, um box collider. Provavelmente porque o Z, na posição da plataforma, está negativo ou muito grande. Hã? Ok. Portanto, fazendo agora play, finalmente temos ali. Agora, vamos aqui falar de um outro tópico. Vocês reparem o que é que acontece. Eu vou agarrar no tanque e metê-lo aqui no limite. E vou fazer aqui zoom. Vejam o que é que acontece ali. Viram? Toda a gente viu? Ok? Ele entra e depois é corrido lá de dentro. Mas isto até pode correr mal e ele ser corrido para o outro lado. Exatamente. That's the spirit. O problema aqui é a discretização da física. Alguém me sabe dizer o que é a discretização da física? Não? Pronto. Alguém sabe a diferença entre discreto e contínuo? Ok. Vamos imaginar. Que eu tenho uma função. Ok? Toda a gente se lembra que é uma função, correto? Portanto, por exemplo, isto é uma função. Não interessa qual é que é o seu... Temos y igual a f de x e não interessa o que é o f. Simplesmente temos lá uma cena. Okay? Isto é uma função, de olhar, vocês veem que é uma função contínua. Quer dizer que de cada ponto para cada ponto há uma pequena variação. Ou seja, uma pequena variação em x corresponde a uma pequena variação em y. Eu estou a usar termos coloquiais, estas coisas depois são mais bem definidas matematicamente. Mas, para nossos efeitos práticos, uma pequena variação em x quer dizer que há uma pequena variação em y. Previsível, etc. Isto é uma função contínua. Uma função discreta era eu definir esta função não como uma forma matemática em que isto acontece, mas definir que tenho aqui um ponto, tenho aqui um ponto, tenho aqui um ponto, tenho aqui um ponto. Ok? E isto também é uma função. Apesar de estar definida só por pontos, continua a ser uma função. Só que isto é uma função discreta. Porquê? Quando eu posso andar pouco em x e de repente vai haver um salto grande em y. Okay? Vai haver aqui um ponto em que pum, salta para ali. Okay? Podem pensar, ou seja, há uma discontinuidade. Isto é uma função discreta. O problema é que os computadores não sabem fazer contínuo. Tudo é discreto no mundo do computador. Não é? Nós não temos meios pixels. Não é? Nós temos pixels. Ou está aqui, ou está no do lado. Não está tipo a meio dos dois. Ok? Há uma série de truques para parecer que isto acontece, mas na verdade, ou está numa posição X, ou está numa posição X2. Ok? E isto é o problema da discretização. E no que é que isto diz respeito a isto que nós estamos aqui a falar? Agora que vocês já sabem a diferença entre contínuo e discreto. É que, by default, a detecção de colisões, e a maior parte dos sistemas de física, nós havemos de falar bastante mais sobre isso em matemática física, em que vamos falar de um engine de física e como é que eles funcionam internamente, mas, para efeitos aqui de conversação, basicamente nós temos o problema do que em jogos se chama warping, que é, eu tenho aqui uma parede e tenho aqui uma bala. E esta bala, como qualquer bala, é rápida. Okay? Na frame 0, ela está aqui. Na frame 1, ela está aqui.
na frame 2 ela está aqui, na frame 3 ela está aqui, na frame 4 ela está aqui. Nunca colidiu. Ok? No caso do nosso tanque, o que está a acontecer é que numa frame ele está aqui. Não se esqueçam que o nosso tanque verdadeiramente internamente é só uma cápsula. Ok? Na frame a seguir ele está aqui. Depois o que o Unity faz é que detecta que houve uma interpenetração e empurra o objeto para fora. Só que se isto penetrar demais, pode começar a empurrá-lo para o outro lado. Ele vai empurrá-lo na direção mais perto. Okay? Portanto, é objetos muito rápidos, por isso é que eu pus tão alto. Que era para ele ganhar muita velocidade e começar a saltar mais por frame. Okay? Felizmente, há maneiras simples de resolver isto. Okay? Nomeadamente, se nós olharmos aqui para o Collision Detection, temos dois modos. Discrete, que é o default, e Continuous. Okay? Continuous é sempre mais pesado. Bastante mais. Okay? Portanto, por isso é que o Discrete é que é o standard. Okay? Regra geral, quando é que nós queremos usar Continuous? Objetos muito rápidos. Balas, esse tipo de coisas. A não ser que tenhamos outro sistema em cima para corrigir o problema. A personagem principal. Esta é mais um rule of thumb. Eu ponho quase sempre a personagem principal com o Continuous. Porquê? Porque a atenção do jogador está ali. Ele vai notar. Ninguém notava que um inimigo entra um bocado no chão antes de continuar. É periferal. Okay? Mas o jogador, nós vamos eventualmente notar que isto acontece. Portanto, nós queremos disfarçar isso. Portanto, eu ponho quase sempre os meus objetos principais como Continuous. Mas o resto deve ficar discrete. Eu sei que é tentador meter tudo como Continuous, mas isto vai ter um custo. E à medida que vão aumentando o número de objetos, este custo é cada vez maior. Porquê? Porque ele aumenta com... os mais interessados entre vocês, isto é um problema ON², que o que quer dizer basicamente é que cada vez que eu acrescento um objeto, se acrescentar 2 objetos, estou a quadruplicar o tempo de processamento. Porquê? Porque reparem, estamos a falar de detecção de colisões. Eu tenho que detectar a colisão do objeto A com o objeto B. Se eu tenho mais um objeto, é o objeto A com o B e o objeto A com o C. E o objeto B com o A e o objeto B com o C. E o C com o A e o C com o B. Ou seja, isto começa tudo a aumentar. Obviamente que os engines de física não são tão naive, há algoritmos para reduzir isto, mas não deixa de ser um problema que cresce com o quadrado. Portanto, estar por tudo como continuous, eventualmente vão pagar o preço. Portanto, as minhas regras, rule of thumb é, objetos muito rápidos, raramente me consigo safar sem usar o continuous, a não ser que eu use outros métodos para detectar colisões. Por exemplo, eu faço muitas vezes, quando tenho muitas balas, o que eu faço é, por exemplo, agarrar na posição nova do objeto e fazer um género de linha entre o objeto velho e o novo, entre o objeto, a posição velha e a nova, e ver se por acaso colidiu com alguma coisa que eu esteja interessado. Então, precisa verificar a posição? Nesses casos de balas, porque as balas, de regra geral, podemos pensar nelas como um ponto só. Ou seja, não estamos interessados que se tem rotação, etc. Mas isso é quando tenho jogos com muitas balas e não quero que sejam todas comportamentos físicos. Porque física em balas é um bocado overkill, em boa verdade. Nós normalmente não simulamos, por exemplo, que as balas caem com a distância. Por exemplo, é possível... Isto é um... Se eu percebo a tua terminologia, sim, isto é um hit scan. Tem de ser feito todas as frames, porque alguma coisa pode ter movido para lá entretanto. Não posso fazer só no princípio. Mas há jogos que fazem só no princípio. Por exemplo, Sniper Rifles em jogos First Person Shooter só detectam a colisão logo no momento do disparo. Não fazem sequer a propagação da bala. Só... Já foste. Basicamente. Mas pronto, já são alguns detalhes. Portanto, rule of thumb, objetos rápidos, objetos principais em que a atenção do jogador vai lá estar focada. O resto mantenho como descrito, até começarem a ter problemas. Ok? Portanto, se eu neste caso agarrar no meu tanque e meter continuous, reparem que o tanque é que tem de ser continuous, não é o chão.
Apesar da colisão ser entre os dois, eu estou interessado é ver o que é que acontece ao tanque. Portanto, se eu fizer play agora, já não faz a penetração. Ok? Perceberam esta parte? Ora bem, portanto já temos um tanque que cai numa plataforma. Okay? Agora é que é shipped. Portanto, como já não temos muito mais tempo nesta aula, vamos só fazer o nosso primeiro script e pô-lo a mexer para o lado direito e para o lado esquerdo. Sem grande complexidade. Depois havemos de refinar isto substancialmente, mas para já vamos fazer isto simples. Ora bem, portanto, se nós queremos que o tanque reaja a carregar para a esquerda ou carregar para a direita, nós temos de lhe dar um comportamento. Como é que nós damos comportamentos em Unity? Criamos um script. Ok? Quase todos os scripts em Unity são um comportamento novo. Há exceções que provavelmente só vamos abordar já mesmo no final do semestre, porque, lá está, 99% dos scripts que se fazem são behaviors. Vocês vão ouvir esta palavra muitas vezes. Componentes. E, portanto, eu vou aqui ao Asset, vou criar uma pastinha, habituem-se a ser arrumados. Vocês não se esqueçam que as vossas notas de projetos e afins, quase todas elas incluem uma partezinha por causa da arrumação das coisas e da organização do projeto, ok? Até porque eu detesto andar à procura das vossas coisas no meio de coisas completamente, quase que parecem aleatórias que alguém atirou ficheiros para cima do computador. Ok? Agora, dentro da pasta scripts, create C# script. E vou-lhe chamar tank control. Mas o nome é o que vocês quiserem. E vou associar este script, como já fizemos nos outros casos, aqui ao meu objeto tank. Agora, vou fazer duplo clique. Posso fazer duplo clique aqui no script, ou posso fazer duplo clique aqui nesta janelinha que diz tank control. Não interessa. A primeira vez que vocês abrem, se o Visual Studio ainda não estiver aberto, vai demorar um bocadito, mas depois é rápido. Que fixe. Pá, isto é de borla, portanto... Portanto, usei uma conta vossa ou uma coisa assim. Agora lembrar-me da minha password. Agora essa é que é a parte difícil. Não. Terceiro, não foi mal. Tu não queres usar o code para isto. Aqui tu tens a integração mesmo. O code não te faz uma série de coisas. É porreiro, o code é porreiro para Python e para editar ficheiros e eu uso imenso, mas para trabalhar com o Unity não há nada que bata ao Visual Studio. Mesmo noutras consoles, mesmo em outras plataformas, etc. Um gajo vai aqui sempre a bater. E mesmo que vocês sejam gajos tipo, eu gosto é de Unreal, continua a ser o Visual Studio. Nada bate o Visual Studio. Ok. E então temos aqui o nosso script. Obviamente temos o Visual Studio em Dark Theme. Porque qualquer pessoa que não tem Dark Theme é um selvagem. Ok? Hã? Mas aí mostra que pagaste. Não, eu não vou definir as cores à mão como um selvagem. Hã? Eu também não. Portanto, temos então aqui o Visual Studio. Ponto número 1. Porquê C#? O Unity em tempos permitia programar em C# e em JavaScript.
Pessoas que programam em JavaScript são mais ou menos como pessoas que trabalham com fundo branco no Visual Studio, ok? Não se pode, são capazes de qualquer coisa. Aliás, mais provável ainda é serem de facto serial killers. Eu não gosto de apontar os dedos a ninguém, mas tenho quase a certeza que é verdade. Aliás, tenho quase a certeza que o coronavírus surgiu de um gajo que trabalhava em JavaScript. Ok? Anyway. Hã? Peixes, e os peixes programam em JavaScript, toda a gente sabe. Ora bem, porquê C Sharp? C Sharp é uma linguagem de alto nível que combina algumas das características do Java com a parte porreira do C++. Portanto, é uma linguagem que está ali a algures. Não sei se o professor Fachada já vos fez o pitch porque é que o C Sharp é excelente. Eu vou curtir o C Sharp porque isso é mais. Só que não vou se curtir. Pronto. Ele não fez aquela coisa de convencer a malta que... Pronto, então faço eu esse trabalho. C Sharp é uma linguagem que combina o melhor possível dois mundos. Okay? Há certas coisas que é impossível combinar, não é? Mas que é o poder de expressão e de programação de baixo nível do C++ e do C com as estruturas de alto nível e de lógica de uma linguagem de altíssimo nível como o JavaScript, o Python ou o Java. Isto é uma linguagem que literalmente está ali no meio. E tem vantagens e desvantagens por causa disso. A questão é que na vasta maioria das coisas que diz respeito a jogos, que é aquilo que nós estamos interessados, as desvantagens são quase nulas. Porque quase tudo aquilo que ele tem de desvantagens, nomeadamente a performance, no contexto de jogos, é possível dar a volta ou programando melhor, ou programando em C++ e importando para dentro do C Sharp, que também é possível. Okay? Portanto, o C Sharp é uma linguagem com um poder de expressão muito grande, não é tão freeform como foi o Python, em que vocês não tinham de declarar variáveis nem nada, ou seja, nesse aspecto está mais perto do C, ao que eu pessoalmente prefiro, mas também não é tão baixo nível, vocês tenham de andar a gerir memória, vocês chegaram a RC, vocês falaram de mallocs, frees, pronto, C Sharp não precisa de nada disso. Funciona como o Python. Quando eu não estou a usar um pedaço de memória, ele sabe e limpa. Ok? Portanto, C Sharp é awesome. É a minha segunda linguagem preferida no mundo. C++. Mas programa há 30 anos. E faz a sua diferença. Eu gosto imenso de C++ porque me dá um poder que nada tem, mas a curva de aprendizagem do C++ é para masoquistas. Literalmente. Hoje em dia, provavelmente, se eu tivesse a aprender a programar hoje, provavelmente seria aqui a minha casa. C Sharp é awesome. Aliás, o C Sharp é tão awesome que mesmo um engine que tradicionalmente está ultra ligado ao C++, o Unreal, já tem um módulo para se trabalhar, fazer scripts em C Sharp. Yes. Nesta última versão. Não sei o quão bom é, ainda não trabalhei nisso, mas há pessoal que eu conheço que foi fazer umas experiências e era programadores de Unity e dizem que está porreiro e tal. Portanto, é porque é uma linguagem de facto muito boa para fazer coisas rápidas e é potente o suficiente para fazer coisas complexas. Okay? Não é tão simples como o Python, lamento. Mas o que é também? Hã? E o que é tão simples quanto o Python? JavaScript. Ok. Antes, toda a porcaria que veio associada. Ora bem, vou só aqui explicar o que... Isto é o que o Unity gera automaticamente quando nós dizemos que criamos um script. Isto até dá para fazer customize. É possível ir editar uns ficheiros e ele gerar, mas this is good enough for us. E vamos começar por explicar ali aquelas três primeiras linhas. Using system.collection, using system.collection.generic, using Unity Engine. Eu vou, provavelmente, vai haver coisas que eu vou estar a sobrepor a LP, porque é difícil, eu não sei se vocês já falaram de usings. Pronto, portanto vocês já sabem o que é uma library. É o equivalente ao import no Python. Ok? Neste caso, estamos a carregar duas coisas. O system.collections é
a parte do C Sharp, isso é C Sharp Standard. Desculpa, um reparo importante. Nós vamos estar a trabalhar em C Sharp. E C Sharp é uma linguagem de programação que não depende do Unity. Não é? Eu posso fazer um programa, aliás, vocês estão a fazer coisas desse género, completamente fora do ambiente Unity. Eu aqui estou focado no ambiente Unity. Ou seja, vai haver coisas, eu vou tentar lembrar-me sempre de chamar a atenção e dizer, isto é uma coisa do Unity, ok? Porque há umas diferenças muito subtis de comportamentos, etc. Neste caso, System.Collections pertence à Standard Library do C Sharp, ou seja, está sempre disponível, e é onde estão disponíveis coisas como listas, por exemplo, ou dictionaries, etc. Vocês já falaram de listas e dictionaries? Ainda não, provavelmente. Pronto, nós devemos falar muito sobre lists. Portanto, just trust me on this. Mas, aliás, não é preciso confiar em mim. São como as listas do Python. São um bocado diferentes, mas são efetivamente a mesma coisa. E isso está, enquanto no Python isso pertence ao core da linguagem de programação, no caso do C Sharp tem de ser importado. E está ali dentro daquele System.Collections. O System.Collections.Generic tem uma série de funções para tratar com listas e dicionários, etc. Que é, por exemplo, se quisermos ordenar uma lista. O comando sort está dentro do Systems.Collections.Generic. Pronto. São aqueles dois. Ele gera aquilo automaticamente, não é preciso vocês propriamente preocuparem-se muito. Depois temos ali o importante a sério. Using Unity Engine. Isto importa uma boa parte do Unity para dentro deste script. Okay? Não é todo. Nós vamos ver mais módulos. Eles, aliás, estão cada vez mais a tentar separar em módulos, mas quando isto nasceu, don't care about modules e tipo, era só Using Unity Engine e estava ali o engine todo disponível. Agora já não é bem assim. Mas pronto. De uma forma geral, qualquer script em Unity precisa ter ali o Using Unity Engine. Esse então é raríssimo safar-nos. A seguir, o que eu estou a fazer, estou a criar o meu novo comportamento, o meu novo behavior, o meu novo componente. E isso faz-se através de uma classe. Ok? O que é que está a acontecer? Vocês lembram-se da diferença entre uma classe e um objeto? Uma classe e uma instanciação da classe. Ok? O que acontece aqui é que aqui nós estamos a definir a classe. Mas quando arrastamos o script para aqui, não é? Nós estamos a instanciar aquela classe e a ligá-la àquele GameObject. Portanto, aqui estamos a definir a classe. E há várias coisas que são importantes. Número 1. Public. O que é que aquilo quer dizer? Basicamente estamos a dizer que aquela classe é acessível a todos os módulos. Isto tem algumas implicações, nós vamos falar, ou eu ou o professor Fachada, dependendo de quem lá chegar primeiro, vamos falar bastante de Public, Protected e Private, mas basicamente isto dá regras de como podemos aceder. Vocês lembram-se que em Python nós definíamos uma classe, depois podíamos ir lá mexer em todas as funções, em todas as propriedades, etc. Pronto. Nestas linguagens mais sofisticadas, como o C++, ou o Java, ou o C Sharp, isso não é bem assim. Nós podemos dizer o quão protegida está aquele método, aquela função, aquela variável, etc. Neste caso, nós estamos a dizer que esta classe é pública. Toda a gente pode aceder a esta classe. À classe em si, não ao que está lá dentro. Isso é de outra maneira. Porquê que estamos a dizer que isto é público? Porque senão o Unity não consegue aceder-lhe para criar uma instância. Okay? Portanto, tem de ser sempre, quando é um behavior, quando é um componente, tem de ser sempre public. A seguir, keyword class, depois o nome da classe. Este nome tem de ser igualzinho ao que está ali. É case sensitive. Ok? A seguir, estamos a dizer que isto deriva de monobehavior. Lembram-se de heranças? Ok? Basicamente a mesma coisa. E aqui nós estamos a dizer que isto herda as funcionalidades, as propriedades, etc. do monobehavior. E o que é um monobehavior? Primeiro, o que é? É um componente, essencialmente. Ou seja, é onde estão definidas as ideias básicas acerca de um componente. É um pouco mais sofisticado que isso, porque se eu carregar aqui no F12, o F12 segue, ou vê onde é que está a definição daquilo, no Visual Studio. Neste caso ele nem consegue. Não deve ter todos os símbolos de debug. Mas pronto, isto vai descender de component, que vai descender de iComponent, que vai descender de object, que vai descender de object. Portanto, há uma hierarquia inteira associada. Para nós, o que nos interessa é que isto descende
de monobehavior. E o monobehavior define uma série de coisas em Unity. É o que permite ao Unity, além de acrescentar isto aqui no editor, é o que permite o Unity mostrar as propriedades de um objeto, é o que permite ao Unity inicializar este objeto, é o que permite ao Unity detectar colisões, de reagir a colisões, etc, etc, etc. Ou seja, basicamente, os nossos componentes têm de ser todos monobehaviors. Porquê monobehaviors e não só behavior? Good question. Que ninguém fez. Monobehavior, mono, vocês vão ver esse termo usado várias vezes. O mono é o motor que corre o C#. Isto é, aquilo que vocês estão a fazer em LP, grande parte, se não tudo, é compilado. É agarrado código em C# e transformado em código de máquina, que pode ser corrido, um executável. Okay? Os scripts em Unity não são transformados em código de máquina. São convertidos numa coisa que se chama uma MSL, que é uma linguagem de compilação intermédia, e depois são interpretados por um motor que agarra naquilo e vai compilando, vai executando, etc. Muito de alta performance, etc. Inicialmente o C#, caso vocês não saibam, foi desenvolvido pela Microsoft como uma resposta ao Java. Só que, e obviamente, como quase tudo o que era Microsoft, once upon a time, era Windows only. Só que, com o tempo, houve aí um conjunto de gajos inteligentes e bastante expeditos que acharam que, eu gosto muito desta linguagem de programação, mas eu gostava era de poder correr esta treta num Linux ou num Mac. E então esses gajos juntaram-se todos e fizeram algo que se chama Mono, que é um runtime engine que simula aquilo que o engine de C# da Microsoft fazia. Só que aquilo tornou-se tão bom, que a Microsoft basicamente absorveu-os. Nomeadamente uma empresa que se chama Xamarin, que foi basicamente a empresa que foi criada depois a partir desses gajos open source que criaram o Mono. Aliás, o Mono é um projeto open source. Portanto, o Mono é o que o Unity usa para correr o C#. Isto cria uma situação um bocado estranha, ok? Porque há três conceitos, e por isso é que eu estou a chamar-vos a atenção, porque às vezes é um bocado esquisito. Uma coisa é a especificação da linguagem. A especificação da linguagem é estas coisas. O que é uma classe, o que é os métodos, como é que se define uma função. Estas coisas que dizem respeito à linguagem de programação em si. Okay? Isto é controlado pela Microsoft, apesar de que eles agora têm uma comissão mais ou menos aberta, mas eles continuam a ser deuses e senhores da definição do C#. Acho que vamos na versão 7, se não estou em erro, ou 8. Mas pronto, há de haver outras. As diferenças não são gigantes entre elas. Depois, a seguir temos outra coisa que é o .NET. O .NET é algo que a Microsoft também especifica, que é coisas que o C# à partida deve suportar. Isto tem a ver com coisas como um objeto que o que faz é pedidos HTTP para ir buscar sites web. Ou a Standard Library. Também faz parte do .NET. Novamente, também controlado pela Microsoft. Isto vai na versão 4.2, se não estou em erro. Don't quote me on that. Hã? Agora mudaram essa treta para... Mas acho que continua a existir .NET ao Foundation. Sim. Mas pronto. Basicamente isto é outra versão diferente. Ou seja, se isto pode estar em 8 e isto pode ser Core 2.0. It's irrelevant. Vocês só têm de saber que existe, porque às vezes podem receber um erro e ao menos já ouviram cantar o galo. Ok? Pronto. Finalmente temos o Mono. E o Mono é o engine que corre isto. Que por sua vez depois está dentro do Unity. Ok? Portanto, o Unity Engine, entre outras coisas, tem o Mono lá dentro, um módulo, que esse é que é responsável por executar isto. Ok? Capiche, mais ou menos? Eu sei, são muitos conceitos assim de repente. Hã? Pronto. Ok, portanto, monobehavior é uma coisa do Unity. Ok?
E chama-se monobehavior e não só behavior. Isto descende, aliás, de uma classe que é o behavior. Porquê? Porque antigamente o Unity tinha suporte para JavaScript. Ou seja, tinha-se monobehaviors e depois tinha-se, não era visível porque o JavaScript nem isso sabe fazer bem, era o JS behaviors. Portanto, eram duas coisas separadas. Agora, o Unity já nem sequer dá a opção. Aliás, eu tenho ideia, deixa-me só ver se ainda lá está a box. Pois, antigamente quando se carregava aqui neste botão, New Script, aparecia a perguntar C# ou JavaScript. E toda a gente repudiava. Ainda se encontra algum código de JavaScript, mas tipo é intragável. Portanto, continuando. Portanto, eu agora acabei de definir a minha classe. E eu podia não ter nenhum daquele código lá dentro. Já estava definido. Não fazia nada, mas estava definido. A seguir temos então aqui, vamos falar só destes dois. Isto faz parte de algo que se chama da Unity Life Cycle, que basicamente descreve o que é que acontece a um objeto quando ele nasce, ou seja, quando ele é criado, o que é que acontece todos os frames, ou seja, são pontos de acesso que o Unity tem ao monobehavior que nós estamos a criar. Neste caso, o Unity define by default só, mas não precisavam de estar lá, podiam ser apagados, um start e um update. Nós vamos falar de muitos mais. Okay? Mas neste caso concreto vamos falar só do start e do update. O start é algo que é chamado antes da primeira frame correr. Ou seja, o objeto é ativado. Eu criei um objeto novo. Todos os scripts que estão nesse objeto vai ser chamado start. Ok? E depois temos o update. O update é algo que é chamado todas as frames. Ok? Portanto, acontece sempre que vai haver uma frame de jogo. Antes de ser desenhada a frame. Aliás, é onde nós atualizamos o estado dos nossos objetos para depois então serem desenhados. E com isto já é 1 da tarde. Vamos ficar por aqui. Portanto, ainda não vamos escrever código hoje, mas na próxima semana preparem-se que let's go coding! Toda a gente assinou a folha de presenças? Falhaste-me. Falhaste-me. Pronto. Daqui.